Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo eu quero estar aqui compartilhando a primeira vez que eu ouvi audivelmente a voz do Senhor, né? Eu acho que eu perdi um pouco o jeito de gravar vídeos. Eu postei uma série de vídeos aqui sem aparecer no canal sobre o tipo da pessoa que Deus usa. Eu falei sobre a pessoa sábia, a pessoa que se mantém em caminho estreito, aquelas que são bons exemplos e aquelas que frutificam. Eu vou deixar o link desses 4 vídeos aqui embaixo e esses foram apenas alguns exemplos que eu citei. É lógico que existem muito mais qualidade das pessoas que Deus ele usa, mas eu citei aqui essa série sem aparecer e eu tô aqui, né, gravando esse vídeo e um pouco assim desajeitada, mas vamos lá que eu quero compartilhar essa experiência de como foi que eu ouvi a voz de Deus, né? Foi a primeira vez, eu nunca havia ouvido, mas antes disso, deixa eu beber aqui uma água. E eu quero te convidar para você me seguir lá no Instagram, é Raquel Mariana 55, tá bom? Então vamos lá. Eu me lembro que eu não era cristã. Eu cria assim, eu acreditava em Deus, eu acreditava em Jesus Cristo, eu já tinha um certo conhecimento da palavra, mas eu não pregava, eu não ministrava, eu era aquele tipo de crente, de pessoa, né? Crente no sentido de crer, mas eu não ia assim para a igreja, eu só ia de vez em quando eu queria muito uma palavra e ali eu não queria muito assunto com Deus e enfim, mas eu acreditava em Deus, acreditava em Jesus e estava eu lá no mundo, né? E eu me lembro que nesse tempo eu trabalhava no ramo profissional daqui da terra, né? E o meu trabalho era um trabalho assim de plantões. Eu me lembro que uma das fases da minha vida eu dei muitos plantões pela madrugada. Eu trabalhava e ali eu estava em um plantão pela madrugada e nesse trabalho tinha uma equipe, né? Eu não trabalhava sozinha e havia uma equipe. E nessa equipe de trabalho eram pessoas que estavam ali, né? Que estavam sobre a minha responsabilidade ali. Eu me lembro que em uma madrugada, naquele plantão, o trabalho já estava todos feitos, né? Já estava tudo em ordem. Eles me ajudavam muito, né? A equipe, né? A equipe em que eu liderava. E era mais ou menos umas meia-noite e pouca, 1 hora da manhã. E lá no hall, lá onde nós estávamos, né? Era uma sala grande com vários sofás. E ali, irmãs, olha que eu não era cristã nessa época, mas estávamos todos ali conversando, rindo e brincando. E eu me lembro que as pessoas começaram a falar coisas sem muita edificação, coisas bobas, coisas sem importância. E Raquel, eu não gosto de estar conversando assuntos aleatórios, assuntos que não me trazem reflexão, assuntos que não me edificam. E naquela época eu já era assim, né? Para eu sentar, para eu conversar, tem que ser algo construtivo, edificante. E lá eles estavam falando assim bobagens, assuntos que aquilo foi me causando uma ânsia, uma repulsa dentro de mim. Mas Raquel, o que eles estavam falando? Eu sei que eram coisas que não eram muito agradáveis e eu estava ali naquele meio e aquilo foi me dando um mal-estar muito grande, uma ânsia. E em um determinado momento, né,
e eu não tinha alternativa de sair dali. A única alternativa que eu teria que sair era sair dali, ir para o meu estar, ficar sozinha lá no meu estar. E naquele momento eu não queria muito estar fazendo isso. Ou então estar ali, né? E não é muito assim coerente você em um local de trabalho, numa madrugada, ficar sozinho em um lugar grande, num setor público. Então aí eu saí, fui beber água, fui distrair, porque aquela conversa estava me causando repulsa, náuseas, era muita bobagem. E ali eu saí dali e eu falei, gente, peraí, dá licença que eu vou ali e já volto. E eu, menti, eu falei, eu vou ali e já volto. Não era cristã nessa época. E nisso que eu saí, fui lá, bebi água e fiquei pensando, nossa, mas será que esse povo não tem um assunto construtivo? Algo mais elevado, algo assim que edifica? E no meu pensamento, fui, saí, bebi água e voltei. Aí tinha uma rampinha assim subindo. Irmãs, eu lembro dessa rampa até hoje. E eu assim subindo, né? E eu estava um pouco cansada, porque aquele dia era plantão de 24 horas, né? Eu ficava 24 horas lá e tinha vários outros dias de folga. E ali, irmãs, e ali quando eu estava subindo essa rampa para voltar lá para o local, lá para o hall, né? Era um hall, uma sala grande com vários sofás, as pessoas sentadas. E quando eu estava voltando para lá, eu ouvi literalmente, em som audível. Irmã Raquel, você ouviu isso outras vezes? Eu só ouvi mais uma vez, que eu vou gravar um outro vídeo aqui no canal. Eu ouvi audivelmente uma voz masculina, mais suave. Era uma voz, um timbre masculino, mais suave. Você, Raquel, não vai voltar mais para aquele lugar. E foi algo assim tão impactante, tão audível, que eu tive a impressão naquela madrugada que tinha alguém do meu lado, de carne e de osso. Eu não sei se vocês vão acreditar nisso. Era madrugada, irmã Raquel, você estava com sono? Eu estava cansada, mas eu estava bem, né? Eu não estava com estresse, não, estava bem, estava assim um pouco afadigada, mas eu ouvi literalmente, em som audível. Mas Raquel, você ouviu isso outras vezes? Eu só ouvi mais uma vez, em que eu vou relatar aqui no canal essa segunda experiência. Depois eu nunca mais ouvi a voz dessa forma. E ali eu não voltei para lá, né? Porque a voz falou comigo, não volte para lá mais. E eu pensei, para onde que eu vou então? Vai para o teu estar, vai para o teu recinto, vai lá para tua cama e fica lá. Depois você volta para fechar o plantão e ir para sua casa. E, irmã Raquel, como que Deus fala com você hoje? Bom, Deus fala por intermédio da poderosa palavra. Deus fala comigo usando pessoas comuns, normais. Deus fala comigo através de um louvor. Deus fala comigo me dando paz no meu coração, mas de uma forma assim audível. Só mais uma vez em que eu vou relatar nesse outro vídeo, mas depois eu nunca mais, né, até hoje, de uma forma audível. Irmãs, e foi algo assim tão impactante que eu subi naquela rampa, a voz, né? Aquilo eu senti, e eu não era assim essa Raquel, eu era uma Raquel que estava cheia de pecados, muitos pecados, totalmente errada. E ali ele falou comigo, o Senhor falou, não volte para lá, Raquel. Uma voz suave, uma voz firme, uma voz que eu não tenho como te precisar, mas muito suave, muito firme e audível.
não volte para lá, você não vai voltar para lá. E o susto assim, foi um susto, foi uma surpresa, e eu me emociono, porque foi tão assim claro que parecia uma pessoa. E eu levei aquele susto, eu ainda olhei para o lado para ver se tinha uma pessoa. Uma pessoa. E não tinha ninguém. Não tinha ninguém, Raquel, não tinha. Mas eu ouvi. Então, Deus ele fala por intermédio da sua poderosa palavra, usando profetas, usando pessoas. Como que Deus fala com você? Coloca aqui embaixo, né? Deus falou comigo, me marcou essas 2 vezes de forma audível, e Deus fala pela palavra, Deus fala muito em conversas. Às vezes eu encontro alguém, estou conversando com alguém na igreja, no caminho da igreja, e eu fico ligada com Deus, e ali aquela pessoa, sem saber de nada do que eu tinha orado em casa, aquela pessoa de repente dá uma resposta ali, eu tenho o discernimento de Deus que não é aquela pessoa, era uma resposta que eu estava precisando. Deus fala comigo na igreja, usando o pregador, a pregadora. Então, que Deus abençoe. Fica na paz, e o link do segundo vídeo eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? E dos 4 vídeos da série, da pessoa que Deus usa. Deus abençoe. Fica na paz. Tchau.